Olá, meu entrevistado é o professor Henrique de Oliveira Moreira. Ele é diretor da Escola Estadual São Benedito, que foi fundada em 1965. Nós vamos falar sobre educação, evidentemente, mas vamos falar também sobre os projetos sociais que são desenvolvidos por aquela instituição. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Muito obrigado. Nós já vamos começar aqui a fazer uma diferenciação. Quando a gente fala na Escola São Benedito, muitas vezes isso nos remete ao Colégio São Benedito, que também é uma instituição de ensino em Uberaba. Isso. Mas são distintas, né? Tem gente que acha que é a mesma escola que mudou de nome. Justamente, são escolas distintas. A Escola Estadual São Benedito, ela foi fundada em 1965, lá no bairro São Benedito. E o Colégio São Benedito foi de propriedade do professor Minervino, né? Que era um colégio particular. Colégio particular, não tinha vínculo com o Estado. Henrique, quantos alunos vocês têm lá e de qual série que é? Sim, atualmente nós estamos com cerca de 300 alunos, do primeiro ao nono ano, e dentre estes, 100 ficam o dia todo na escola no projeto de educação integral. Nono ano equivale dizer que é o ensino fundamental? É o ensino fundamental, isso. E esses que ficam no sistema integral, como é que é feita essa seleção? Essa seleção ela é feita de acordo com as dificuldades principais desses alunos, né? Primeiro a gente vê as dificuldades educacionais, depois a gente percebe se há situação de risco dessa criança, se ela ficar em casa, e a gente vai analisando esses itens, dentre outros, e vai acolhendo essas crianças na escola o dia todo, que elas entram na escola às 7 horas da manhã e ficam até às 17. E durante esse período, porque é o dia todo mesmo, né? Todo. Claro que tem um facilitador para os pais, Sim. que podem ficar tranquilos, que os alunos estão numa entidade educativa, eles Sim. podem trabalhar super tranquilo. Mas o que é oferecido para esses alunos lá dentro da escola? É bom ressaltar que o objetivo principal da educação de tempo integral não é ser um lugar, um espaço para que os pais possam trabalhar, mas sim um lugar que as crianças possam se desenvolver mais. Isso é importante. Isso é importante ficar claro, né? Porque às vezes o pai, eu preciso trabalhar. Esse não é o objetivo, né, da educação de tempo integral. Lá no nosso projeto, nós temos aula de pintura, de educação artística, de educação física, horta, jardinagem, dentre outros projetos que a gente desenvolve no contraturno. As crianças do primeiro ao quinto ano, elas fazem essas atividades na parte da manhã e na parte da tarde elas estudam no ensino regular, nas suas aulas. Do sexto ao nono é o inverso. De manhã eles têm aulas regulares e à tarde eles vão para o projeto de educação integral. E a faixa etária, professor? É a partir dos 7 anos de idade? Não, hoje em dia é a partir dos 6 anos. Crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho, elas podem se matricular no primeiro ano, né? E até o nono ano. O nono ano a gente tem uma liberdade um pouco maior de idade, às vezes tem aluno que está com a idade defasada, a gente consegue resgatar esse aluno para que ele não fique fora da escola. Isso é porque talvez ele tenha perdido algum ano, Sim. tenha sido reprovado, tenha deixado de estudar? Existem vários casos, né? Ou morou na roça, não teve como estudar, ou mudou de cidade, passou do prazo de matricular e a mãe não levou, ou reprovou mesmo, não conseguiu. Então existem vários casos que aí a gente tenta resgatar essa criança, porque ela não fique fora da escola ou deixe de estudar definitivamente. A média deve ser ali de 16, 17 anos? Isso, de 6 a 16, 15, 16 anos, é isso. Isso precisa também de um grupo muito grande de educadores, de cuidadores, né? Sim. Porque tempo integral exige muito mais. Sim, ao todo nós somos em 44 servidores, incluindo as ASBs, né, que são as pessoas que trabalham pela limpeza e manutenção da escola, o lanche, o pessoal do administrativo, né, que me encaixo, as secretárias e professores. Bom, o professor Henrique, ele é formado em letras, né, e tem pós-graduação em alfabetização e está cursando gestão escolar. Sim. E dá aula de português e inglês. Isso, justamente. E fica na diretoria, né? A partir de que ano que você assumiu a diretoria? Bem, eu sou formado desde 2002, eu comecei a trabalhar no Estado em 2002 mesmo, no mesmo ano em que me formei. Fiz curso de alfabetização, em pós-graduação em alfabetização pela Universidade de Castelo Branco e agora estou fazendo pela UFOP um curso de pós-graduação em gestão escolar.
E eu tento conciliar, né, o curso com a direção, porque a direção me obriga a ficar 40 horas por conta da escola, né? E eu fui indicado para ser diretor da escola em 2010. E foi por eleição? A primeira vez não, a primeira vez foi por indicação, né, porque não era época de eleição e houve um pequeno problema na escola e o colegiado me indicou e a superintendente da época, a dona Vânia Célia, me acolheu, né, indicou meu nome e nas duas últimas vezes eu fui eleito. Então é a terceira gestão? Sim, é a já terceira. tem uma larga experiência nessa parte aí de administração mesmo, né? Eu acho que a palavra mais ampla é essa, gestão. É uma gestão realmente que faz a gente aprender muitas coisas, porque a gente é o centro, né? O diretor é o centro da escola. Dá o ritmo, né? Dá o ritmo. Ele faz a ponte entre a superintendência, a Secretaria Estadual de Educação, os pais, os alunos, os professores, os servidores. Então a gente tem que estar sempre atento e manter a comunicação entre esses eixos, né? Então é um trabalho muito cansativo, mas muito gratificante também de ser feito, né? Porque a educação exige uma paixão, né? Uma vocação mesmo. Com certeza, né? Não é novidade dizer que o salário não é atrativo na educação, infelizmente, mas o amor, a vontade que a gente tem de ver as pessoas crescendo, né? Isso faz com que a gente nem se importe muito com o salário, a gente vai indo por vontade mesmo, por amor. Você falou do curso aí, é só para esclarecer aqui a sigla que você faz na UFOP, né? Que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Isso, justamente. A antiga Vila Rica, né? Isso, justamente. Que é uma faculdade de grande destaque e credibilidade mesmo na área educativa. Sim, né? Com certeza. Professor Henrique, vamos falar um pouco dos modelos educacionais da atualidade. Por exemplo, como que estão as políticas públicas no seu ponto de vista do Estado? Sim. Em fomento de projetos? Olha, neste ano, a Secretaria Estadual de Educação vem com uma nova proposta de ampliar a atenção às escolas. E eu estou bastante confiante e esperançoso de que essas práticas se tornam realidade dentro das escolas. E quais seriam essas propostas? Algumas? Olha, algumas é o projeto de tempo integral, que teve uma nova proposta, uma nova visão sobre esses assuntos, né? Uma nova abertura para profissionais que trabalham nessa área. Outro fator importante é a questão da alimentação, né? A verba referente à alimentação. A gente sabe que o valor enviado para o aluno por refeição é um valor muito pequeno e eles estão com uma proposta de ampliar esse valor, que é muito importante, porque a criança às vezes vai para a escola sem alimentação nenhuma, vai sem café da manhã ou vai sem almoço. Isso acontece muitas vezes. Então a gente tem que estar preparado para isso, para atender essa criança na alimentação, né? Além disso, tem outros projetos, como o curso normal, que está funcionando em muitas escolas à noite, né? Que é o antigo magistério, sim, né? O antigo magistério é o curso normal, até né? o ensino médio agora que está voltando, né? Com bastante força. Tem um projeto de aceleração dos estudos para aquelas crianças e jovens que ficaram muito tempo fora da escola, para que eles possam acelerar. Então, a minha esperança é bastante grande com esse novo modelo. E a escola, lá a Escola Estadual São Benedito, ela tem condições físicas, tem estrutura para absorver esses projetos, especialmente esses que aí já vai para o período noturno, Sim. né? A Escola Estadual São Benedito, ela ainda não tem uma demanda sobre esse curso normal para que ela possa ficar aberta à noite, né? Porque a gente abrir para uma turma só não é interessante nem para a escola e nem para os alunos, porque a escola fica vazia, tem que mobilizar funcionários, servidores, então não compensa, mesmo porque a gente tem escolas perto da nossa instituição que oferece esse curso, né? Então chocaria. No entanto, a gente tem o programa Escola Aberta, que funciona aos sábados, que também é uma nova proposta desse atual governo. Ah, vamos falar sobre isso. Sim. Porque lá já está implantado, né? Sim, já está implantado. E esse do sábado, dessa escola aberta, vocês atendem muitos bairros. Eu vou citar alguns aqui, né, que nós já conversamos. Olha, o bairro São Benedito, o Parque das Américas, Santa Maria,
Copacabana, Beija-Flor, Pacaembu, Morumbi, esqueci de algum aqui? Parque dos Girassóis. Parque dos Girassóis, né? Tem que falar, porque senão depois eles ficam bravos comigo. Estão aqui nesse projeto de inclusão até, né? Não pode ser excluído. Esses bairros, eles já são atendidos pela escola no turno regular de ensino, né? E aos sábados... Por outra escola, as escolas que tem nos bairros, né? Não, na Escola Estadual São Benedito. Ah. Como lá nesses bairros que você falou, não há vagas para todos os alunos, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal, que ela fornece o ônibus e a gente fornece as vagas para os alunos ficarem. Na maioria, fica o dia todo. Mas como que é? Oferece essas vagas? Em qual local que isso acontece? Na escola mesmo. Na escola? Na escola mesmo. Ah, então eles vão para a Escola São Benedito. Isso, eles vão... vocês não vão para o bairro? Não, eles vêm para a escola. Eles vêm para a escola. Agora, no sábado, tem um outro projeto, Escola Aberta. Este projeto, ele é aberto a toda a comunidade. De 2 anos até 60, 70. Então nós temos, hoje, atualmente, nós temos 4 atividades: capoeira, taekwondo, teatro e mídias sociais. E qual que é a maior procura aí? Acho que mídias sociais atrai muito. A criançada gosta muito das mídias sociais e educação tecnológica, que é um curso ofertado por uma voluntária, que é a Marília Maier, né, uma jornalista bastante conhecida aqui na cidade. E também a oficina de capoeira também é bastante procurada, é o professor Luiz Guilherme. E tem o professor André, de taekwondo, e a professora Nelise, de teatro, que também tem uma procura bastante interessante. Que é a expressão aí da manifestação corporal, sim, né? A criatividade. Canto, da dança. As crianças gostam muito disso. Isso transforma mesmo, né? Isso eu aproveito a oportunidade de fazer um convite para a comunidade. Quem tiver interesse, dos sábados, a partir das 8 horas, né? Qualquer pessoa pode ir, pode ser mãe, pai, filho, sobrinho, qualquer um, pode levar quem quiser. É na Rua Varginha? Na Rua Varginha, número 60, no bairro São Benedito. Atrás do shopping, ao lado do shopping, a gente faz divisa com o shopping Uberaba. E esse acontece aos sábados, o dia todo? Todos os sábados, a partir das 8 horas até as 2. Até as 2. Até as 2. Você chega lá, faz uma inscrição? Isso, ou você chega e fala, eu quero participar disso? Já faz uma escolha ou pode até assistir, não, só participar? Se a pessoa quiser chegar lá no sábado e falar, não, eu quero fazer hoje capoeira, a gente já inscreve a pessoa, ela já começa no dia mesmo. E todo sábado é mantido esta atividade? Existe uma continuidade? A pessoa que quer capoeira, se inscreve e ela pode ficar ali 6 meses, 1 ano fazendo capoeira? Esse projeto ele tem previsão até no meio do ano. A gente começou no dia 19 de abril e desde lá a gente está abrindo todos os sábados a escola para que o projeto siga em frente, né? E a gente quer que mais pessoas vão até lá para que a gente não deixe isso morrer. O que depende para ele continuar, para não morrer? É a frequência das pessoas? É a frequência, porque os voluntários já estão lá, a escola está abrindo. Então, se as pessoas forem, o projeto com certeza continuará. Ah, tá. Porque não é um projeto pontual, né? Você pode continuar com ele por tempo indeterminado. O governo estadual, ele dá uma ajuda de custo a esses voluntários, né? Uma ajuda com transporte e alimentação. Então, a previsão é que seja até julho, agosto. Eu acho que o dinheiro que a gente recebeu dá para pagar esses monitores quanto ao lanche, o transporte, até esse período. Posteriormente, eu creio que eles vão mandar mais verbas para que a gente continue com o projeto, por ser um projeto bastante interessante e que angaria muitas pessoas para dentro da escola. Ao invés de deixar as crianças nas ruas, sem nenhuma atividade, elas vão para a escola, fazem atividades interessantes, que elas possam se desenvolver, né? Então eu creio que o projeto prossiga até o final do ano. Professor Henrique, dentro destas possibilidades todas aí que você está apresentando, desses projetos, existe algum requisito, algum elemento que é voltado para crianças ou pessoas em risco social? A Escola Estadual São Benedito, ela já está sendo reconhecida como uma das poucas escolas que recebe crianças em qualquer situação, enviadas pelo Conselho Tutelar, enviadas pela promotoria, né? Então a gente sabe que essas crianças dos bairros mais distantes, elas estão mais vulneráveis a situações de risco.
Então a gente acolhe essas crianças justamente para que a gente possa contribuir de alguma forma para que elas não entrem no mundo da criminalidade, tenham uma perspectiva de vida, tenham sonhos, tenham uma visão boa do mundo, né? Não só aquela que elas veem nos bairros, que a gente tem a oportunidade de ver, de passar, realmente é muito triste. De passar nos bairros? Nos bairros, vocês fazem essa visita, faz um acompanhamento extra sala? A gente tem um ônibus que vai levar as crianças e buscar as crianças lá nesses bairros, né? Do Copacabana, Girassóis, Morumbi, Pacaembu. Então, ao deixar as crianças, às vezes a gente vê algumas cenas tristes. Então, a gente vê usuários de drogas, a gente vê pessoas que eu não teria confiança de deixar minha criança sozinha num ponto de ônibus com certo tipo de pessoa que a gente vê, né? Então... porque a criança é muito vulnerável, muito né? vulnerável, né? Então a gente não sabe a intenção dessas pessoas que estão lá. Então falta espaço de lazer para elas, eu creio, né? Que nos bairros que a gente roda lá, eu vejo uma praça com uma quadra só, e são muitos bairros no entorno. Então eu acho que eles precisam de mais lazer, mais opção de entretenimento, de cultura, de lazer, para fugir justamente desse risco social. Eu acho que não basta a gente pensar em políticas que centralizam, né, as ações de cultura e educação e esquecer das periferias. Porque senão essas crianças, que a maioria vive nas periferias, se elas não tiverem acesso, não tem como elas aprenderem, elas evoluírem, se desenvolverem plenamente. E o que é o objetivo da educação. E quando chega dentro da escola, essas crianças, ela tem esse apoio que você está falando, de toda a equipe, mas existe uma psicóloga, por exemplo, lá vocês têm assistente social? Não, infelizmente nós não temos esse serviço dentro da escola. O que a gente faz é encaminhar, ou tentar encaminhar para que possam ser ajudados. Um exemplo, se uma criança tem um mau comportamento, é agressiva, a gente entra em contato com o conselho tutelar, faz o encaminhamento dessa família e de lá eles encaminham ou para um psicólogo, para um psiquiatra, para o CRAS, para o CREA, e assim a gente tenta ajudar as crianças. O primeiro canal, então, é o conselho tutelar? O que a gente mais utiliza nesse sentido para ajuda de assistência social, assistência médica, é o conselho tutelar que nos ajuda bastante. Então, eu te pergunto, como é que está o nível assim das crianças? Você considera que elas, dentro da sua experiência, Sim, ali dentro do seu cenário, né, que é da Escola São Benedito, elas estão muito agressivas? Ou elas estão muito carentes? Ou elas estão muito sonhadoras? Eu creio que diante da realidade que eu vivo, elas estão muito carentes. Falta carinho, falta atenção, acho que falta amor, não só da família, mas eu acho que da sociedade como um todo. Que as crianças da periferia, elas são muito deixadas, como eu havia falado para você. Elas não têm muitas opções de lazer, não têm muitas opções de cultura, muitas delas não conhecem um restaurante, muitas delas não vão ao shopping, muitas delas não sabem o que é um cinema, não é? Então essas crianças são muito carentes. Não acho que elas são violentas, não acho. Algumas situações, a gente observa um comportamento inadequado da criança, quando a gente chama o pai para dentro da escola, eu penso o seguinte, esse aluno é bom demais, ele tem tudo para ser muito pior, né? Porque os pais também... Quando você conhece a realidade familiar. A realidade familiar também, de muitos, é muito triste, né? Como eu já falei para você, muitos não têm uma moradia adequada, não têm assistência médica, odontológica adequada. Muitos vão para a escola com fome. Você falou da alimentação, é bom triste. A gente retomar isso aí. Porque às vezes fala assim, os pais negligenciaram, deixaram a criança lá sem alimento na escola. Mas às vezes é porque não tem mesmo em casa, né? Muitas vezes é porque não tem. É porque não tem trabalho, não tem parentes na escola. A gente atende também muitos alunos que vêm do norte, do nordeste, que vieram para trabalhar nos canaviais, né, nas indústrias, nas empresas daqui de Uberaba. Porém, ao ficarem sem emprego, eles ficam isolados, porque eles não têm familiares, não têm parentes. Então, a situação de alguns são bastante crítica. E eles ficaram sem emprego nessa
crise, né, devastadora que Sim. está aí e fica sem condições de retornar também para o seu estado de origem. Justamente. E aí vocês tentam abraçar da melhor maneira possível essas Isso. crianças que estão ali dentro É isso, da escola. justamente. Quando a gente é procurado por um pai nessa situação, a gente tenta ajudar de alguma forma ou encaminhar justamente para o conselho tutelar, para ver se a partir dali eles conseguem fazer alguma ação para auxiliar essa família. Professor Henrique, mesmo as crianças que são mais arredias, quando chega dentro daquele universo da escola, elas absorvem bem aquele livro? Vocês sentem que tem uma resposta positiva delas aceitarem as oficinas, as brincadeiras, a maneira Quando você me de falou, receber? eu fiquei até arrepiado aqui, porque eu acho que o que eu faço de melhor na escola é dar um abraço nas crianças. Tem crianças que você pede um abraço e eles não sabem abraçar a gente, eles vêm de lado, eles vêm de costas. Então, eu tento acolher essas crianças da melhor forma possível e eu acho que o melhor que a gente pode fazer para essas crianças inicialmente é dar um abraço, é dar um carinho, ouvir, passar a mão na cabeça, né, conversar, porque muitas vezes eles não têm isso. E a equipe que a Escola Estadual São Benedito tem, elas também pensam dessa forma, né? Então todo mundo tenta abraçar com carinho, atender com carinho as crianças, apesar de que às vezes a gente tem que danar, né? Tem que chamar a atenção. Faz parte do educar, né? Mas eu acho que o amor que a gente desenvolve lá na escola, sabe? É um dos traços mais marcantes que tem na escola. Todo mundo que vai trabalhar, depois por um motivo ou outro sai, fala, nossa, Henrique, queria voltar para São Benedito, lá é bom demais, um ambiente bom, tranquilo. Então eu acho que isso acaba refletindo nas crianças assim também, né? É curioso que a gente vê assim, que tem pessoa que não é muito afetuosa e tudo mais. Sim. Agora, falar assim, ouvir de quem está vivendo isso mesmo, que a criança não sabe abraçar, né? Ela não tem o hábito, não sabe como dar um abraço em alguém. Isso é muito triste, né? Muito triste. É muito triste porque as crianças não têm muitos bons exemplos, né? Não, talvez não por culpa só dos pais, mas por culpa também das mídias, né? Das novelas, que eles têm acesso a poucas informações, né? Eles veem novela, jornal, no máximo um jornal. Então as novelas não mostram muitas demonstrações afetuosas, verdadeiras, né, entre os seres humanos. Os jornais têm muitas cenas de crime, de violência, então eles acabam pegando isso. Um filme que eles têm acesso geralmente é filme de violência, de luta, né? Não é uma coisa que vai fazer pensar, refletir sobre o que é a vida, o valor da vida, o valor de um abraço, de uma conversa. Então na escola a gente tenta resgatar esses valores, né? A gente deixa um pouco de lado a cultura que eles já têm, já vem de casa, né? Que nem sempre é tão valorosa, construtiva, e a gente tenta construir fazendo um contraponto com essas informações que eles trazem de casa. Um conjunto de fatores, né? Sim. Que o educador tem que estar muito alerta, Tem que estar muito alerta. observador. Isso. Ao passar um filme, ao passar uma música, ao levar um texto, a gente tem que ter cuidado para ver se a gente não está reforçando essa cultura de baixa qualidade, né? A gente tem que trazer algo novo para ele, porque coisa que eles já sabem, eles não precisam da gente. A gente tem que contrabalançar isso, contrapor a isso e mostrar coisas boas, coisas novas, coisas interessantes. Porque o nosso país é um país muito rico culturalmente, né? Tem também grandes educadores no nosso país, grandes estudiosos, que a gente deve mostrar a essas crianças, a esses jovens, para que eles pensem que há outras possibilidades, que o mundo é muito grande, que há muitas informações, muitas possibilidades, que eles não precisam ficar fechados, pensar que nasceu ali, vai continuar ali, não vai crescer. Mesmo que ele continue ali, mas pelo menos mentalmente, espiritualmente, como um cidadão, ele pode crescer e deve crescer. E eu acho que isso é um trabalho grandioso que as escolas prestam à sociedade, mas a sociedade ainda, eu acho que não percebeu essa grande importância da escola, de cobrar isso também da escola, não de cobrar apenas, meu filho tem que passar de ano, meu filho tem que ficar na escola. Não, seu filho tem que ficar na escola, ele tem que passar de ano, mas ele tem que crescer como pessoa, ele tem que ser uma pessoa melhor para a comunidade dele, ele não precisa ser bom só para ele, não, ele tem que ser bom para ele, para a família e para a comunidade também,
né? Ele tem que ser um ser humano capaz de olhar para a sua comunidade. Você tem essa narrativa, tem esse posicionamento e isso você manifesta diariamente na escola, às vezes chamando os pais, às vezes é preciso chamar os pais? Sim, frequentemente a gente chama os pais. Infelizmente, para assuntos rotineiros de notas, de conselho de classe, reunião de pais, ainda a adesão é bem pequena, bem pequena. Se a gente tem cerca de 300 alunos, creio que a gente deva receber uns 20, 30% só, né? Mas quando há um problema, uma situação específica, a gente chama os pais e eles com frequência atendem, sim. Professor Henrique, é possível citar algum tipo de problema mais grave que acontece, que às vezes precisa do colegiado, porque tudo isso que é ofertado, todo esse convite, né? Sim. O que é apresentado para ele, mas nem todos absorvem, né? Sim. Existe, eu acho que tem muito, isso é da natureza humana. Isso. Às vezes algum rejeita aquilo que está ali, isso passa a ser um problema? Olha, graças a Deus, nós não temos muitos problemas como outras escolas têm. Por exemplo, briga na porta da escola, isso não ocorre. A polícia lá na porta da escola, por causa de pessoas estranhas na porta. Drogas, graças a Deus, não existe dentro da escola. Não tem esse problema. Os nossos problemas maiores são alunos indisciplinados, que não querem fazer as atividades, faltam de aula, né? Tem problema, às vezes, das crianças pequenas, que eles brigam muito justamente por esses desenhos, filmes que eles veem. Então eles brincam muito de lutinha, polícia e ladrão. Então eles estão brincando, a partir daí uma brincadeira, um acerta mais forte o outro, vira uma briga. Aí a gente tem que chamar os pais para explicar tudo isso que eu te falei, que a gente precisa orientar os filhos, ter cuidado com o que a gente mostra para eles, né, para evitar esse tipo de problema dentro da escola. Nós vamos falar aqui desse projeto, né, projeto estadual Oficina. Vamos falar aqui um pouquinho o que é a orientação de estudos e leitura que vocês têm lá. Isso, esse é um projeto que está dentro da educação de tempo integral, né? Então a gente tem 5 eixos, desses 5 eixos a gente tem algumas atividades que a gente desenvolve. Essa orientação de leitura, ela é desenvolvida por, como a gente tem 4 salas, pelos professores regentes e professores de português. Então eles levam os alunos à biblioteca, fazem dinâmicas de leitura com eles para justamente ampliar esse conhecimento na área da língua portuguesa. E os professores leem e colocam os alunos também para ler, para interpretar? Isso, leem, fazem eles interpretarem, fazem apresentações teatrais. Tem várias dinâmicas que eles fazem com os alunos. Produção textual também. Porque ler é decifrar código, né? Decifrar código. Tem que ter treino, tem que ter prática. Quer dizer, é um símbolo. Isso. Até uma figura. Isso. A gente trabalha lá com diversos portadores, diversos gêneros de texto também. Então, a gente tem que aprender a decodificar também os gêneros. Não adianta aprender a decodificar só o código, né, da língua portuguesa. Porque ler uma palavra, muitas pessoas conseguem, mas ler uma palavra dentro do jornal, dentro de uma matéria de jornal, de repente ela não consegue absorver toda aquela informação. Aquela linguagem. Ou de um gibi, ou de um livro de literatura, ou de um artigo científico. Então é preciso aprender esses códigos, né, que a gente vai aprendendo com o tempo para se desenvolver plenamente. Vamos falar aqui um pouquinho então do artesanato popular. Isso. Qual que é esse? Como é que é feito? Esse projeto aí de artesanato popular são trabalhos que as crianças fazem de acordo com pecinhas, miçangas, paetês, e eles vão fazendo esses trabalhos. Abajur, nessa época de dengue agora, as crianças fizeram uma vela de citronela para espantar o mosquito, né? Deixou na escola? Deixamos na escola. Um pouco também a gente deu para os pais, né? Umas velas para eles levarem também para casa. A gente fez também lá um repelente natural, né? Porque as crianças desenvolveram. Então vocês vão linkando também o tema que vai trabalhando, já com uma informação do que está acontecendo na atualidade, né? Problema cotidiano de saúde, nosso. Isso. Que eles passam a sentir responsáveis por aquele trabalhando a arte. Isso, justamente, dessa forma. Isso é bacana. E você sente que eles valorizam não só o que eles estão fazendo, mas a compreensão do problema? Como a gente fez sobre a dengue especificamente, a gente fez um trabalho bastante amplo, eu creio que a informação chegou a eles. Então eles já cobram, tio, tem um papel ali, a gente não pode deixar ele ali, porque senão vai acumular água.
Ó, tio, tem um copo ali, a gente tem que jogar no lixo. Então eu acho que quanto mais informação eles têm, mais eles vão aprendendo e vão automaticamente já fazendo as ações. Fazendo e virando fiscais, né? Justamente, também. Isso. Cobrando. Cobrando também. É exercício de cidadania, né, professor Henrique? Justamente, é o que a gente tem que ensiná-los, não é? A serem cidadãos. Da pintura, né? Lá tem a pintura, o teatro e a música. É dentro desse também do tempo integral? Dentro do projeto de tempo integral. Então, a gente tem a professora de arte, tem a professora regente de turma, de português. Então, nós temos lá na escola cavaletes, que eles podem pintar igual pintores, né? Como se fossem pintores mesmo, cavalete, tinta. Então, eles desenvolvem ações lá, fazem pinturas, música, a professora leva, eles interpretam, cantam, fazem paródias. Então, é um trabalho bastante diversificado, que ao final do ano a gente vê que eles cresceram muito e se desenvolveram bastante, né? E esta matéria-prima que vocês utilizam lá, vocês compram dentro do orçamento da escola, é com voluntários, com doadores? Não, a gente, graças a Deus, não tem precisado da doação de voluntários, não. O governo estadual tem mantido uma verba adequada para os projetos de tempo integral e para manutenção e custeio do prédio escolar. E com essas duas verbas, a gente consegue, né, passa pelo colegiado, o colegiado aprova o gasto desse termo e a gente consegue dividir bem para a compra desses materiais, né? Basicamente é papel, tinta, cola, tesoura, lápis, né? Material básico de escola. Bom, nós terminamos já do nosso tempo, né? Falamos aqui sobre educação, sobre o novo conceito de ser trabalhado na Escola Estadual São Benedito. E eu entrevistei o professor Henrique de Oliveira Moreira, que é professor de português e inglês na escola e é também o diretor da Escola Estadual São Benedito. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É uma alegria te receber aqui no estúdio. Nosso estúdio é o Salão Nobre, professor Mário de Assis Guimarães, que fica no prédio centenário aqui da Câmara Municipal do Poder Legislativo, na Praça Rui Barbosa. Você acompanhe conosco nessa entrevista hoje, que você está assistindo aqui na sexta-feira, mas também na terça-feira e na quarta-feira, e depois pode ser acessado no canal YouTube também. Então, eu te agradeço muito por sua companhia e até breve.